Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar com vocês novamente. Eu sou o pastor Paulo Dresch e é um privilégio mesmo ter a oportunidade de estar transmitindo a lição da Escola Sabatina para vocês. Espero que esses vídeos possam ser um adendo a mais para você entender da importância de estudar a lição da Escola Sabatina e sim possa te auxiliar a cada vez mais se aproximar de Deus e a cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Amém? Nós estamos então no segundo trimestre de 2025, estamos estudando aqui esse manual da Escola Sabatina, que traz como título Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar profecias? Olha só, durante todo esse trimestre, a lição realmente será muito importante para que você conheça cada vez mais a palavra de Deus e conheça cada vez mais a verdade. Sim, porque a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como diz João. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus para sermos libertos dos enganos do inimigo de Deus. Mas, pastor, como é que eu vou estudar profecias? Como é que eu vou estudar a palavra de Deus se eu me deparo com o livro do Apocalipse e eu não compreendo nada? Se eu me deparo com o livro de Daniel e eu não consigo compreender nada? Por isso a lição durante todo esse trimestre e a lição dessa semana em especial também, ela vai te ajudar a cada vez mais entender como estudar profecias. Por isso, é muito importante, então, você não perder de estudar a lição durante esse trimestre e não perder nenhum vídeo que nós estamos enviando para vocês durante a semana. Algo muito importante para nós já introduzirmos a lição dessa semana. A lição dessa semana vem falando sobre o fundamento de Gênesis e o verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe aqui que é usado um símbolo para Jesus. E qual é esse símbolo? O Cordeiro de Deus. Ou seja, o Cordeiro aqui é um símbolo. E esse Cordeiro, então, representa Jesus. Somente porque esse verso está dizendo? Não. Há várias outras passagens da Bíblia que irão te ajudar a entender que sim, o Cordeiro era um símbolo do sacrifício perfeito de Jesus. O Cordeiro era um símbolo de Jesus. Por isso, é extremamente importante relembrar algo que falei na lição passada. Para interpretar profecias, para estudar a palavra de Deus, eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali, ok? A lição, então, dessa semana traz o título Fundamento de Gênesis. E você vai entender que o livro de Gênesis ele é realmente fundamental para que eu compreenda profecias, para que eu entenda a palavra de Deus. Exatamente isso. Você vai compreender, por exemplo, que quando o livro do Apocalipse, por exemplo, é escrito, você vai perceber que várias citações, vários símbolos que ali se encontram, também no livro de Daniel, já se encontram em outras passagens da Bíblia. E você irá perceber, por exemplo, que também se encontra no livro de Gênesis. E eu quero dizer algo a mais ainda sobre o livro de Gênesis e por que o livro de Gênesis é um fundamento realmente para interpretar profecias. Eu costumo dizer que o livro de Gênesis ele se torna uma base. Se eu tirar o livro de Gênesis, eu não consigo entender a história, eu não consigo entender a criação, eu não consigo entender o sábado da criação, eu não consigo entender a respeito do casamento, eu não consigo entender a respeito da entrada do pecado neste mundo, eu não consigo entender a história por detrás da vida que nós vivemos hoje. E, consequentemente, eu não vou conseguir interpretar profecias, porque se eu tirar o livro de Gênesis, eu não conheço a introdução. Isso mesmo. Por isso, o livro de Gênesis, ele é, de certa maneira, uma base para você interpretar profecia. Todo o Antigo Testamento é uma base para você entender o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, os autores, os escritores do Novo Testamento, inspirados ali por Deus, eles escrevem o Novo Testamento numa época onde não existia o Novo Testamento. Eles estão escrevendo o Novo Testamento. Mas qual era a Bíblia então da sua época? O Antigo Testamento. Ou seja,
Todos os escritores, ao escrever então o Novo Testamento, eles têm então a Bíblia da sua época, o Antigo Testamento. E por isso então várias alusões ali, várias citações, vários símbolos já estão no Antigo Testamento. Por isso então, eu não posso de maneira alguma dizer que o Antigo Testamento não vale mais. Se eu tirar o Antigo Testamento da Bíblia, eu consequentemente não consigo entender o Novo Testamento. Ok? Isso é muito importante para nós entendermos que estudar a palavra de Deus, interpretar profecias, a própria Bíblia se interpreta. Eu não preciso trazer a minha interpretação. A própria Bíblia traz a sua interpretação. E a própria Bíblia é Novo Testamento e Antigo Testamento. Ok? O livro de Gênesis, ele é muito importante então para nós entendermos esse assunto. A lição também, durante esse trimestre, ela está trazendo então aqui o título Alusões, Imagens e Símbolos. Pastor, eu não consigo fazer a diferença. O que são alusões, o que são símbolos, o que são imagens. Deixa eu tentar explicar aqui rapidamente, resumidamente aqui para vocês. Vamos lá num livro que é o livro do Apocalipse, capítulo 12, ok? Se você for em Apocalipse capítulo 12, você vai ver lá falando a respeito de uma mulher. Nós estudamos na lição passada, e eu passei isso para vocês, que mulher é um símbolo. E esse símbolo tem um significado. Qual é o significado de mulher? Para quem lembra da lição passada, vai lembrar que eu falei que mulher em profecia é igreja, ou o povo de Deus durante a história. Ou seja, mulher é um símbolo. Ok? Deu para entender então o que é símbolo? O símbolo ali então é a mulher. Porém, o que seria ali então agora a imagem? A imagem seria, podemos dizer assim, a pintura geral ali de Apocalipse capítulo 12. Por exemplo, você não vai ver apenas uma mulher. Você vai ver uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, uma mulher que estava grávida, estava prestes a dar à luz, uma mulher que dá à luz, o seu filho é perseguido, uma mulher então que agora o seu descendente é perseguido, o remanescente, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então você vai ver um quadro completo agora sobre essa mulher. E o que seria isso então? Isso seria então a imagem, ou seja, o quadro completo, a pintura completa ali de Apocalipse capítulo 12, ok? Isso então seria a imagem. E o que seria então, pastor, alusões? Você vai perceber, por exemplo, no mesmo Apocalipse capítulo 12, que o profeta ali, inspirado por Deus, ele não vai citar um livro específico. Mas se você estudar a palavra de Deus, você vai perceber ali que existem alusões referentes já em outros livros da Bíblia. Por exemplo, quando você vai em Gênesis capítulo 3, você vai ver lá que existe o descendente da mulher, ou seja, você vai ver a mulher, você vai ver o descendente, você vai ver que o descendente da mulher ele esmagaria a cabeça da serpente, que também se encontra ali em Apocalipse 12, e você vai ver então, em outras palavras, dentro do livro de Apocalipse 12, uma alusão ao livro de Gênesis. Se você estudar o livro de Gênesis e estudar o livro de Apocalipse, você vai começar a ver que existem símbolos ali, alusões que já estavam escritos em outros livros da Bíblia e agora se encontram também no livro do Apocalipse. Ou seja, para eu estudar profecia, eu preciso então entender essas alusões, preciso entender ali que existe então passagens no Antigo Testamento, em outras partes da Bíblia, também no Novo Testamento, que falam sobre o mesmo assunto. Ok? E aí sim eu vou começando a conseguir realmente interpretar profecias de acordo à própria Bíblia, de acordo à palavra de Deus. Ok? A introdução foi bem grande aqui para vocês, mas ela era importante para que você entendesse um pouquinho mais sobre como estudar realmente profecias. A parte de domingo vem falando sobre o princípio da primeira menção. E aqui você tem alguns textos importantes, que é o que eu já estou falando para vocês. O livro de Isaías, capítulo 40, versos 7 e 8, diz que a palavra de Deus permanece eternamente. Ou seja, eu não posso tirar nada da palavra de Deus, eu não posso dizer que o Antigo Testamento não vale mais. E a palavra de Deus, ela permanece eternamente.
Quando você vai no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, você vai ver lá dizendo que Deus, ele não muda. Ou seja, mas Deus era de um tipo no passado e hoje Deus é de um outro tipo. Deus era o Deus da lei no passado e hoje ele é o Deus da graça. Não. O mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. O Deus da graça do Novo Testamento é também o Deus da graça do Antigo Testamento. Como assim, pastor? Vamos lá na entrada do pecado no mundo? Quando entra o pecado neste mundo, o que acontece? O homem, Adão e Eva, se afastam de Deus e eles se afastam porque eles estão nus, eles buscam vestimentas ali para eles, mas ainda estão se afastando de Deus. E Deus agora teria que fazer o que com Adão e Eva? Porque eles haviam pecado. E se nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que o salário do pecado, ele é a morte. Deus tinha dado uma ordem para eles para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comeres, certamente morrerias. Porém, o que acontece com Adão e Eva naquele exato momento? Eles morrem? Não, naquele exato momento não. E por que eles não morrem se eles deveriam morrer? Eles não morrem naquele exato momento porque Deus faz vestimentas de pele de um animalzinho. Possivelmente, sim, o cordeiro, porque o cordeiro é o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, o que acontece para Adão e para Eva? A graça de Deus. Então dizer que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça e agora ele mudou, é ir contra a Bíblia. Porque o livro de Malaquias diz que Deus não muda. E claramente você vê o mesmo Deus no Antigo Testamento, o mesmo Deus no Novo Testamento. Amém? E louvado seja Deus por isso. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o seu caráter, ele não muda. Por isso, é extremamente importante entender que estudar a palavra de Deus é estudar por completo Antigo Testamento e Novo Testamento, porque Deus não muda e a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? A parte de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. Uma outra maneira de eu interpretar realmente profecias é não deixar com que deturpem o caráter de Deus na minha vida. É entender que Deus, ele é amor. A lição aqui traz algo muito importante para nós, e ela diz assim: entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender profecia. Um dos pontos chaves, então, para entender profecia é entender ali o caráter de Deus, entender que Deus, ele é amor. Muitos, na verdade, têm deturpado essa realidade. E eu não posso deturpar essa realidade. Eu preciso entender que Deus, ele é amor. No livro de Gênesis, no capítulo 22, ali a palavra amor, ela aparece pela primeira vez na Bíblia. E é interessante que a palavra amor, então, ela aparece a primeira vez na Bíblia, ali na história de Isaac, aonde Abraão é chamado para sacrificar o seu filho, Isaac. Mas ele não sacrifica o seu filho Isaac, porque Deus, então, ele traz o Cordeiro de Deus. É certo que Deus estava fazendo uma prova com Abraão, porque Abraão ali havia feito algumas coisas erradas, até então que pudesse então agora ter o seu filho. Porém, Deus agora o ensina que o seu filho não pode estar acima dele. E Deus então pede então um sacrifício, só que é claro que Deus não faria isso. E Deus então faz com que, naquele momento, a fé de Abraão pudesse ser testada. E naquele momento, então, Deus apresenta o Cordeiro de Deus. E Deus mostra ali, então, o seu amor para com o ser humano, o seu amor para com Abraão, o seu amor para com Isaac. Deus ali, em outras palavras, Abraão ali, ele consegue ver o sacrifício de Deus, aquele dia a qual Jesus viria a este mundo morrer por nós. Abraão ali, ele vê o dia da salvação. E é muito importante, então, entender que para compreender profecia, compreender a Bíblia, eu preciso, então, entender o caráter de Deus, entender que Deus, ele é amor. A parte de terça-feira, a pergunta de Isaac: onde está o Cordeiro?
A primeira menção bíblica a um cordeiro, ela ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, que é ali no livro de Gênesis, no capítulo 22. Mas quando você vai ali, o cordeiro, então, você percebe que o cordeiro, então, seria ali um substituto, mas não necessariamente o animalzinho. Mas aquele animalzinho ali, sim, ele seria um símbolo do próprio Filho de Deus, do primogênito, que viria a este mundo morrer por nós. E quando você vai em João capítulo 3, no versículo 16, você vê ali claramente o sacrifício de Deus, onde Deus envia o seu único filho para morrer então por nós. Aquele cordeiro então apresentado lá no lugar de Isaac era um símbolo do Cordeiro de Deus que viria a este mundo, ou seja, Jesus, que morreria então pelo meu pecado, pelo seu pecado. Só que quando a gente vai no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 3 ali ao verso 13, você vê novamente a imagem do cordeiro acontecendo agora aqui no livro de Êxodo. E aqui você tem um contexto ali das pragas que caem sobre o Egito, e aqui está na praga onde o primogênito seria morto, só que dentro do povo de Israel, dos israelitas, o primogênito não seria morto. Porém, eles teriam que fazer algo. Eles teriam que matar um cordeirinho, fazer o sacrifício de um cordeirinho, passar o sangue ali sobre a porta, e para que quando o anjo da morte passasse, aquela casa onde estivesse ali o sangue do cordeiro, o anjo da morte não mataria o primogênito. Todas as casas que não tivessem o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria e o primogênito então seria morto, assim como aconteceu ali com o faraó. O primogênito dele então sendo morto. Mas por que essa alusão aqui, essa conexão do livro de Êxodo, também com o livro de Gênesis, e agora com o livro de Apocalipse, capítulo 5, onde diz que nós vemos o cordeiro que foi morto em nosso lugar? Por que isso aqui é importante entender? Porque aqui você vê claramente, por exemplo, lá no livro de Êxodo, você vê claramente que o Cordeiro de Deus novamente seria o símbolo para que o primogênito não fosse morto, assim como na história com Isaac. Em outras palavras ali, o primogênito em cada lar não seria morto se tivesse ali o sangue do cordeiro. É certo ali claramente que você percebe que aonde tinha o sangue simbolizava então que tinha Jesus, que tinha o Filho de Deus, que tinha aquele que pagaria o preço pelo nosso pecado, que tinha aquele que morreria em nosso lugar. É interessante nós ligarmos esses fatos, porque ali nós percebemos a graça de Deus no Antigo Testamento, onde claramente o Cordeiro de Deus morreria então em nosso lugar. E o Cordeiro de Deus então ali seria o Filho Jesus Cristo. Amém? A parte de quarta-feira, lidando com a morte. E aqui você tem alguns textos importantes para você ler dentro da sua lição. Você vê ali Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17, Gênesis capítulo 4, verso 8 em diante, 1 Coríntios capítulo 15, Apocalipse capítulo 1, verso 18, e você irá perceber ali que a morte, ela é contrário à vida. Exatamente isso. Ou seja, Satanás é contrário a Deus. Satanás traz o pecado e, por consequência disso, a morte. Deus traz a vida e, por isso, ele dá o seu único filho para morrer por nós, para nos dar, então, direito à salvação, à vida eterna. É importantíssimo entendermos esse ponto, porque dizer, por exemplo, que Deus quis que alguém morresse é dizer algo que a Bíblia não nos ensina. Deus jamais quis a morte. E por esse motivo, Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós um dia pudéssemos ter vida eterna ao lado de Deus. Sim, é certo que o salário do pecado é a morte, e pelo fato de não podermos mais comer da árvore da vida, nós certamente, se Jesus não voltar em nossa geração, nós descansaremos. Mas também é certo que quando Jesus voltar e nós estivermos descansados, é certo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas é certo também que não sabemos o dia da volta de Jesus. E Jesus pode voltar em nossa geração. E nós poderemos não passar pela morte. Amém? Se Jesus voltar em nossa geração, muitos que estiverem vivos naquela época subirão e serão transformados num abrir e piscar de olhos.
Por quê? Porque o Cordeiro de Deus pagou o preço pelo nosso pecado. E o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar. Amém? É muito importante, então, nós entendemos que a morte é o resultado do pecado. A morte não é algo que Deus plantou, mas é o resultado do pecado. Mas Deus pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Basta agora, então, eu me entregar por completo a Ele e realmente buscar colocar os princípios da palavra de Deus na minha vida e me preparar para a volta de Jesus. Amém? Eu quero encerrar aqui com a parte de quinta-feira, onde fala sobre a serpente. E é interessante você notar aqui que em Gênesis capítulo 3, a serpente engana ali a mulher. Em Apocalipse capítulo 12, a serpente ali, ela quer destruir a mulher, ela quer destruir o filho, ela quer destruir a sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mulher, serpente, engano. O engano de Satanás em Gênesis acontece e Eva então é enganada. E o engano de Satanás hoje, no livro do Apocalipse, nos dias atuais de hoje, ele também acontece, onde muitas pessoas são enganadas. Por esse motivo, o meu apelo para você é que você possa conhecer cada vez mais a Deus. E conhecer a Deus é conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É estudar um pouco aqui, um pouco ali, sobre o estudo a qual você pretende estudar. É entender melhor as verdades de Deus, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você possa realmente buscar ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado, Deus, pelo privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos, de compreender, meu Deus, como estudá-la, para que possamos realmente fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, a buscarmos colocar os princípios da Bíblia como regra de fé na nossa vida, a deixarmos com que a própria Bíblia traga as suas interpretações. Que nós possamos, ó Pai, buscar fazer a Tua vontade, realmente colocar o Senhor acima de tudo e de todos na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.